Vamos então resolver a linha 4, a última linha da tarefa número 9, e nesta linha vamos aprofundar a representação de números irracionais na reta numérica. O enunciado diz-nos então o seguinte: representa na reta numérica os números irracionais, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 13. Já analisamos na linha anterior como é que é feita a marcação exata do número irracional na reta numérica. Este é mais um exemplo, raiz quadrada de 5. Quais são os dois números inteiros cuja soma dos seus quadrados é igual a 5? Vamos então analisar quais são os quadrados perfeitos. Nós sabemos que 5 está compreendido entre o quadrado perfeito 1 e o quadrado perfeito 9. Ou seja, está compreendido entre 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quais são as combinações que nós temos aqui dos quadrados perfeitos abrangidos neste intervalo? Isto é, o quadrado perfeito 1 ao quadrado, o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. Claro que temos a combinação de cada um deles com ele próprio. Ou seja, 1 ao quadrado com 1 ao quadrado, 2 ao quadrado com 2 ao quadrado e 3 ao quadrado com 3 ao quadrado. Mas para além desses, nós temos a combinação de 1 ao quadrado com 2 ao quadrado, a combinação de 1 ao quadrado com 3 ao quadrado e a combinação de 2 ao quadrado com 3 ao quadrado. Se analisarmos estas composições, verificamos que a composição do quadrado perfeito 1 com 4 vai nos dar exatamente 5, que é exatamente o radicando da nossa raiz, portanto é aquilo que nos interessa. Isto é, se nós traçarmos um triângulo retângulo de catetos 1 e 2 unidades de comprimento, a sua hipotenusa terá uma medida igual a raiz quadrada de 5. Aliás, a prova está aqui. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado é igual a 1 mais 4, ou seja, 5, de onde h é igual a raiz quadrada de 5. A sua representação na reta numérica é efetuada tendo por base a metodologia que nós desenvolvemos na linha anterior. Isto é, se nós queremos representar raiz quadrada de 5, significa que vamos tomar como ponto de partida a origem dos eixos. Isto é, que nós tenhamos 0 mais raiz quadrada de 5. Isto é, ao valor 0 nós vamos adicionar uma determinada medida, que neste caso é igual a raiz quadrada de 5. Por isso é que nós tomamos a origem dos eixos, isto é, o ponto da abscissa igual a 0, como o ponto inicial para traçarmos o triângulo retângulo. Então traçamos um cateto que tem uma medida igual a uma unidade de comprimento, o outro cateto tem 2 unidades de comprimento, e o triângulo retângulo definido por estes dois catetos vai ter uma hipotenusa que é igual a raiz quadrada de 5, ou seja, arredondando às centésimas, é igual a 2,24. Transferindo esta medida através de um arco para a reta numérica, neste caso para o lado positivo, porque nós queremos raiz quadrada de 5, vamos obter aqui o ponto P1 de abscissa igual a raiz quadrada de 5. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Marcação do primeiro vértice, o segundo vértice define o primeiro lado, depois do ponto C o segundo lado e temos o triângulo retângulo. A transferência da medida para a parte positiva vai nos dar o ponto P1, se fosse raiz quadrada de menos 5 seria a transferência para a parte negativa da reta numérica. É evidente que, e vou agora parar um pouco aqui o vídeo, tanto podemos traçar o triângulo retângulo de catetos 1, 4, como o triângulo retângulo de catetos 4, 1. Que é o que nós estamos a fazer. De qualquer modo, a hipotenusa de qualquer um destes dois triângulos retângulos será sempre raiz quadrada de 5. Porquê? Porque o ponto C e o ponto E pertencem à circunferência de raio igual a raiz quadrada de 5. Portanto, é indiferente escolhermos um cateto para estar na horizontal e outro cateto para estar na vertical. Vamos passar à linha B, representar raiz quadrada de 13. Vamos então procurar dois números inteiros cuja soma dos seus quadrados seja igual a 13. Desenvolvendo então o nosso raciocínio, nós sabemos que 13 está compreendido entre 1 ao quadrado e 4 ao quadrado, isto é, entre 1 e 16. Quais são as combinações possíveis? Para além das combinações dos quadrados perfeitos com eles próprios, temos a combinação de 1 ao quadrado com 2 ao quadrado, a combinação de 1 ao quadrado com 3 ao quadrado e a combinação de 1 ao quadrado com 4 ao quadrado. E depois combinação de 2 ao quadrado com 3 ao quadrado, a combinação de 2 ao quadrado com 4 ao quadrado e finalmente a combinação de 3 ao quadrado com 4 ao quadrado. Ora bem, da análise das somas destas composições, podemos verificar
que a composição do quadrado perfeito 2 ao quadrado com 3 ao quadrado é igual a 13, que é exatamente o radicando da nossa raiz. Portanto, significa que o triângulo retângulo de catetos 2 e 3 unidades de comprimento tem como medida da sua hipotenusa raiz quadrada de 13. Do mesmo modo, para marcarmos a posição de raiz quadrada de 13 na reta numérica, recorremos à construção de um triângulo retângulo de catetos 2 e 3, escolhendo o primeiro ponto como origem dos eixos, porque nós temos apenas raiz quadrada de 13. Né? Se tivéssemos, por exemplo, 2 mais raiz quadrada de 13, então o nosso primeiro ponto não seria o ponto de coordenadas 0, 0, mas seria, por exemplo, o ponto de coordenadas 2, 0. Isto é, porque nós teríamos então uma adição de raiz quadrada de 13 a 2 unidades em termos de abscissa. Como nós temos apenas raiz quadrada de 13, então começamos a construção na origem dos eixos. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos sempre as duas hipóteses, ou construímos o triângulo retângulo de catetos 2 e 3, ou o triângulo retângulo de catetos 3 e 2. De qualquer modo, o raio, ou seja, a medida da hipotenusa, é sempre igual a raiz de 13. Temos a outra hipótese, que é cateto 3 e cateto 2. O raio é o mesmo, portanto, significa que a medida a transferir para a reta numérica é igual a raiz de 13, é exatamente igual àquela medida. Vamos aprofundar a resolução desta tarefa, alertando para a seguinte questão. Nem sempre nós conseguimos arranjar dois números inteiros cuja soma dos seus quadrados seja igual ao radicando. Por exemplo, raiz quadrada de 18. Quais são os números inteiros que ao quadrado dão 18? Isto é, qual é a soma dos quadrados perfeitos que dá 18? Se formos analisar, 18 está compreendido entre 1 ao quadrado e 5 ao quadrado, ou seja, entre 1 e 25. Se fizermos a análise das diversas composições, verificamos que nenhuma delas nos vai dar 18. Então, qual é a estratégia que nós vamos utilizar para resolver um problema deste tipo? Vamos verificar da composição dos quadrados perfeitos qual é aquele que tem o valor mais próximo por defeito. Se nós queremos 18, qual é destas composições que nos dá o valor por defeito maior? É esta 17, isto é, a composição de um triângulo retângulo de catetos 1 e 4. Portanto, 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 17. Então, numa situação destas, nós vamos construir um triângulo retângulo, de modo a obtermos aqui a hipotenusa igual a 18, a partir de dois catetos, em que um dos catetos é raiz quadrada de 17, não é 17, mas é raiz quadrada de 17, e o outro cateto é 1. De modo a que, quando elevarmos ao quadrado cada um destes catetos e somarmos, vamos obter 18. Ora, vejamos. Consideremos esta hipotenusa H. O cateto igual a raiz quadrada de 17 e o outro igual a 1. Ora, raiz quadrada de 17 ao quadrado é 17, 1 ao quadrado é 1. Então 17 mais 1 dá 18, ou seja, H é igual a raiz quadrada de 18, que é aquilo que nós pretendíamos. Portanto, esta é a estratégia que nós devemos utilizar quando nós não conseguimos arranjar dois números inteiros cuja soma dos seus quadrados seja igual ao radicando que nós pretendemos obter. Vejamos em termos gerais a variação entre raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 20. Já vimos que para raiz quadrada de 2 nós temos um triângulo retângulo de catetos 1, 1. Vamos obter a raiz quadrada de 2. Passando a raiz quadrada de 3, verificamos que não é possível arranjar a soma de dois quadrados perfeitos. Então, vamos considerar o triângulo retângulo em que um dos catetos é raiz de 3 menos 1, portanto o radicando é subtraído de uma unidade e o outro cateto é uma unidade. Para a raiz quadrada de 4, também não conseguimos arranjar a soma de dois quadrados perfeitos que deem 4. Nessa altura teremos um triângulo retângulo em que um dos catetos terá a medida raiz quadrada de 4 menos 1, ou seja, raiz quadrada de 3, e o outro será uma medida igual a uma unidade. Para a raiz quadrada de 5, já tínhamos visto que podemos construir um triângulo retângulo de catetos 1 e 2, ou um triângulo com um cateto igual a raiz de 4, que é 5 menos 1, e o outro igual a 1. Para a raiz quadrada de 6, temos um cateto igual a raiz quadrada de 5, e o outro igual a 1. Raiz quadrada de 7 será igual a raiz quadrada de 6 e o outro igual a 1. Raiz quadrada de 8
temos as duas hipóteses. Temos a soma de dois quadrados perfeitos, que é 4 mais 4 vai dar 8, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou temos a hipótese de raiz quadrada de 7, que é 8 menos 1, e o outro cateto ser igual à uma unidade. Para raiz quadrada de 9, temos apenas a hipótese de raiz quadrada de 8 e 1. Para raiz quadrada de 10, podemos ter a soma dos quadrados perfeitos 1 ao quadrado e 3 ao quadrado, que vai dar 10, ou então a hipótese de raiz quadrada de 9 e 1. Raiz quadrada de 11, temos apenas raiz quadrada de 10 e 1. Raiz quadrada de 12, temos raiz quadrada de 11 e 1. Raiz quadrada de 13, temos a hipótese da soma de dois quadrados perfeitos, neste caso é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 4 mais 9 dá 13. Ou então, raiz quadrada de 12, que é 13 menos 1, e o outro cateto é igual a 1. Raiz quadrada de 14, temos apenas raiz quadrada de 13 e 1. Raiz quadrada de 15, temos apenas a hipótese raiz quadrada de 14 e 1. Raiz quadrada de 16, temos apenas a hipótese raiz quadrada de 15 e 1. Raiz quadrada de 17, temos a hipótese da soma de dois quadrados perfeitos, que é 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado é 16 mais 1 dá 17. Ou então a hipótese de raiz quadrada de 16 e o segundo cateto igual a 1. Raiz quadrada de 18, temos a hipótese da soma de dois quadrados perfeitos, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 9 mais 9, ou seja, 18. Ou então raiz quadrada de 17 e 1. Raiz quadrada de 19, temos apenas a hipótese raiz quadrada de 18 mais 1. E finalmente, raiz quadrada de 20, temos as duas hipóteses, isto é, soma de dois quadrados perfeitos, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 20. Ou então raiz quadrada de 19 e 1. Podemos então concluir, quando não nos é possível arranjar a soma de dois quadrados perfeitos, nós podemos sempre construir um triângulo retângulo em que um dos catetos tem a medida 1 e o outro cateto terá raiz quadrada da nossa raiz n menos 1. Então vamos ver agora como é que nós fazemos a representação da raiz quadrada de 18, né, que foi aquele exemplo que nós começamos por analisar, sabendo que nós não conseguimos arranjar a soma de dois quadrados perfeitos que seja igual a 18. Vejamos então. Para marcarmos com exatidão raiz quadrada de 18 na reta numérica, como nós não temos dois quadrados perfeitos que deem 18, vamos ter que marcar primeiro com exatidão a raiz quadrada de 17, que será um dos catetos do triângulo retângulo, que vai depois ter como hipotenusa a raiz quadrada de 18. Se não, vejamos. Vamos então marcar primeiro raiz quadrada de 17, começamos pela origem dos eixos, temos então um cateto igual a 1 e outro cateto igual a 4, hipotenusa igual a raiz quadrada de 17, ou então a versão ao contrário, que é cateto igual a 4 e o outro cateto igual a 1. De qualquer modo, vamos ter a marcação de raiz quadrada de 17 no ponto P1, que é o ponto da abscissa igual a raiz quadrada de 17. Este ponto P1 de abscissa igual a raiz quadrada de 17 vai definir exatamente o cateto de medida igual a raiz quadrada de 17. Isto é, o segmento de reta AP1 vai ter de comprimento raiz quadrada de 17. Marcado o ponto P1, podemos marcar na vertical o cateto de medida igual a uma unidade de comprimento e traçar então o triângulo retângulo de catetos raiz quadrada de 17 e 1, cuja hipotenusa terá como medida raiz quadrada de 18. Transferindo essa medida para a parte positiva da reta numérica, obtemos o ponto G, que é um ponto de abscissa igual a raiz quadrada de 18, vai nos dar exatamente a posição exata do valor raiz quadrada de 18 na reta numérica. Se pretendêssemos marcar menos raiz quadrada de 18, a transferência da medida seria para a parte negativa da reta numérica, iríamos obter aqui o ponto H de abscissa igual a menos raiz quadrada de 18. Portanto, concluindo, o que é que nós podemos dizer? Quando nós conseguirmos arranjar a soma de dois quadrados perfeitos que dê o radicando do nosso número irracional, nós podemos construir exatamente um triângulo retângulo cujos catetos correspondem à raiz quadrada desses quadrados perfeitos. Portanto, no nosso caso, em termos de raiz quadrada de 17, será 1 e 4. No caso de nós termos um número irracional em que não é possível arranjar a soma de dois quadrados perfeitos que dê o valor do radicando,
temos que recorrer à construção de um triângulo retângulo em que um dos catetos é exatamente um número irracional que pode ser obtido através da construção de um triângulo retângulo. Os catetos são números inteiros. E a partir daqui construímos o triângulo retângulo que nos vai permitir marcar com exatidão raiz quadrada de 18 na reta numérica.